Esta semana, o desembargador que humilhou um guarda municipal em Santos, litoral de São Paulo, divulgou uma nota pedindo desculpas pelo mau exemplo. Mas palavras desmedidas e atitudes reprováveis não são novidade na carreira dele. Ao longo dessa semana, nossos repórteres vasculharam dezenas de processos envolvendo o magistrado, dono de uma ficha disciplinar extensa. Entre os episódios mais graves estão agressões verbais e física e o uso de uma pistola em pleno tribunal. A reportagem é de Valmir Salaro e Renato Ferezin. Você sabe ler? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. Este vídeo apresentou ao Brasil o desembargador Eduardo Siqueira, fora dos tribunais. Eu estou aqui com um analfabeto feio seu aqui, rapaz. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. O registro gerou um processo no Conselho Nacional de Justiça, que tornou público esta semana um dado do histórico de Eduardo Siqueira dentro dos tribunais. O desembargador paulista que se recusou a usar máscara e depois humilhou um guarda municipal já foi alvo de 42 procedimentos disciplinares. O Fantástico pesquisou arquivos da Justiça e revela agora detalhes e os casos mais graves da ficha disciplinar do magistrado Eduardo Siqueira. Santos, litoral de São Paulo, final dos anos 90. O então juiz Eduardo Siqueira se envolve em críticas públicas à gestão do fórum da cidade. Ele aborda 2 colegas juízes no meio de um shopping e os acusa de corrupção. Acusações feitas de forma alucinada e até criando fatos, alegou depois num processo um dos juízes. A denúncia contra os colegas não se comprovou, mas rendeu a primeira censura na ficha de Siqueira. A censura é uma das 6 penas disciplinares que se aplicam a magistrados no Brasil. Elas vão de advertência à demissão. A censura é um tipo de advertência grave, impede que o juiz punido seja promovido por merecimento pelo prazo de 1 ano. Ainda no final dos anos 90, o então juiz Siqueira é alvo da 2ª censura. Segundo esse processo judicial, ele comparece armado, portando uma pistola automática com bala na agulha, à Corregedoria Geral da Justiça Paulista. Era uma audiência de uma testemunha de defesa num procedimento disciplinar contra o próprio Siqueira. Na ocasião, registrou o processo. O então juiz demonstrava nervosismo, estado de ânimo exaltado, causando apreensão, surpresa e constrangimento aos presentes. Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça anulou essa censura por considerar que ela já estava prescrita quando foi aplicada. Esta desembargadora convive com Siqueira há mais de 30 anos, desde o tempo em que os dois eram juízes em Santos, ele titular, ela substituta. Ele sempre deixou muito claro que ele era juiz, ele era filho de juiz, ele era uma pessoa importante na comarca. A magistrada era ainda uma jovem juíza quando processou Siqueira por injúria e difamação. Ele começou a levar informações para o tribunal que, além de serem verídicas, ofendiam a minha honra. Portanto, decidi processá-lo criminalmente. O processo acabou prescrevendo, mas o convívio com Eduardo Siqueira revelou mais sobre o comportamento do colega. Ela se recorda de um episódio envolvendo uma funcionária do fórum no elevador. Você é nova, você precisa aprender a se colocar como juíza. A sensorista é alguém inferior a nós, você não pode perguntar da saúde dela assim como se você fosse amiga dela. Então dava sempre uma sensação de que ele queria se colocar acima de tudo. Siqueira recebeu a 3ª censura da carreira quando quis questionar a decisão de um juiz num processo de interesse dele. Era 11 de junho de 1999. Segundo esse documento judicial, o então juiz entra na sala do colega que não estava, joga a sentença na mesa e afirma em voz alta para todos ouvirem que a decisão era uma piada e que o colega juiz era um corrupto. O juiz não julga porque é juiz ou porque não é juiz, quem seja parte, a gente tem que ter imparcialidade. Ele ficou indignado de perder o processo. Além dos episódios de agressão verbal, a ficha do desembargador contém uma agressão física, que levou à 4ª censura da carreira.
O ano era 2002, o cenário o mesmo do sábado passado, a Orla de Santos. Eduardo Siqueira agride com o tapa no ouvido um advogado a quem acusava de corrupção. A família do advogado, que morreu em 2011, não quis gravar entrevista, mas um filho dele afirmou que o pai teve o tímpano perfurado na briga e que provas das acusações de Siqueira contra ele nunca apareceram. A maior parte dos 42 procedimentos disciplinares contra o desembargador Eduardo Siqueira foi arquivada pela Corregedoria da Justiça Paulista. Mas tudo isso será agora analisado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que conversou nesta semana com o repórter Fábio Turci. O histórico pode pesar na decisão sobre esse caso específico? Se eu estou pedindo é porque tudo eu estou achando importante. Deve ter sido ativado. Quer dizer, você foi uma pessoa que teve muitos problemas no decorrer da sua carreira, não é isso? Hoje o CNJ deu 15 dias de prazo para Eduardo Siqueira apresentar sua defesa. Nós procuramos o desembargador para comentar os fatos que mostramos nesta reportagem, mas ele não respondeu. Ele não se encontra. Sobre o episódio com os guardas, Eduardo Siqueira divulgou uma nota nesta semana em que pede desculpas por ter se exaltado e diz que o guarda que o multou por não usar máscara e por jogar a multa no chão agiu de maneira irrepreensível. Para desembargador e colega de tribunal, Eduardo Siqueira cometeu em tese pelo menos 4 crimes neste último caso: abuso de autoridade, desacato, injúria em relação aos guardas e tráfico de influência, ao ligar para o secretário de Segurança para resolver a situação. Ele quis exercer a autoridade dele de desembargador para resolver um problema naquele momento. E a autoridade que ele não tinha, porque ali ele era apenas um cidadão. E hoje é uma postura diferente. Eu acho que se ele tivesse feito as coisas que ele fez ao longo desses anos, hoje, muita coisa não teria vingado. E porque o cidadão brasileiro aprendeu, está conhecendo um pouco dos meandros do poder e está aprendendo que ética é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Ninguém está acima da lei, a lei é para todo mundo. Então leia bem com o que o senhor está se metendo. Agora o senhor vai manter, cidadão. Seja um colaborador da nossa página. Contribua com a gente com uma assinatura mensal de R$ 9,90. Clica aqui embaixo, adquira seu selo de apoiador. Ajude a fortalecer a nossa luta contra esse governo fascista e genocida de Jair Bolsonaro. E se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, o link para se tornar um apoiador está ali na bio do perfil. Obrigado mais uma vez.